Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. E hoje, dando continuidade à nossa saga contra a falsa aparição de Anguera. O Pedro Regis, o vidente de Anguera, aliás, o suposto vidente de Anguera, ele tem um pensamento formado e que ele aprendeu com a entidade, tá? A entidade que aparece para ele foi quem ensinou isso para ele. E ele tem um pensamento formado de que profecias que vêm com data ou tempo para se cumprir não é uma profecia de Deus. Eu vou mostrar ele falando isso aqui, tá? Este vídeo aqui não é desse ano, mas é o pensamento, expressa bem o pensamento do Pedro Regis a respeito das profecias. E o porquê o Pedro Regis diz isso? Porque, segundo ele, as mensagens de Anguera têm profecias, e não tem, tá, gente? Não existe nenhuma profecia em Anguera, nada se cumpriu em Anguera. É tiro para tudo quanto é lado, como eu falei, profetizar desgraça é a coisa mais fácil do mundo. Pedro Regis, qualquer ajumentado da cabeça profetiza desgraça, cara. Principalmente terremoto no Chile, no Haiti. Qualquer ajumentado, qualquer criança no 5º ano primário, né? Aliás, 5º ano já é ginásio. Eu nem sei como que é agora, né? Antigamente era ginásio. Mas até uma criança do primário profetiza desgraça, cara. Vai acontecer desgraça em todos os lugares do planeta. O problema é como que você profetiza uma desgraça. Se você profetiza, olha, vai acontecer um terremoto no Chile daqui 2 anos, ou em menos de 2 anos vai acontecer um terremoto no Chile, e esse terremoto vai ser na cidade tal e tal, isso é uma profecia. Por quê? Tem um objetivo direto, né? É um terremoto. Vai acontecer onde? No Chile. Então tem um local determinado, tá? Não é uma coisa enigmática. É algo determinado. Ó. Vai acontecer um terremoto no Chile. E o tempo, tem que ter o tempo para o cumprimento da profecia. E também os sinais, tá? Então tem o tempo em menos de 2 anos. E quais são os sinais? Olha, vai ser no dia que um grande, sei lá, um governador passar por algo, né, difícil, sei lá, vai ser tirado ali do poder, ou acontecer um acidente, ou vai ser no dia em que acontecer um eclipse lunar, né, alguma coisa nesse sentido, tá? Então tem uma profecia, presta atenção, uma profecia, ela tem que ter o objetivo, e é direto, tá, gente? Tem que ter um local determinado. Tem que ter um tempo para se cumprir e o sinal. Qual é o sinal de que já está para se cumprir tal profecia? Se você pegar Mateus 24, que o Pedro Regis usa versos isolados para manipular o texto e dizer que aquilo não é algo que Jesus não falou quando ia se cumprir, nem disse o que era, é uma mentira, tá, gente? Mentira, tá? Porque lá no texto, Jesus Cristo deixou tudo bem claro. Quando iria se cumprir? Em menos de uma geração. Quanto tempo é uma geração? 40 anos. Então, em 40 anos deveria o quê? Se cumprir aquela profecia. Onde seria? Local determinado, na Judéia. Quando virdes acontecer, né, a abominação do lugar santo, os habitantes da Judéia, não é do mundo, é da Judéia, tá? E o que iria acontecer? Qual o objetivo? A destruição do templo de Jerusalém. Então, Mateus 24 é uma profecia perfeita, porque tem tudo. Objetivo, né? Um objetivo direto. Tem o tempo, 40 anos para se cumprir. Os sinais, você deixou todos os sinais ali para os apóstolos, para que eles pudessem perceber o que estava acontecendo e o que iria acontecer, né? Deixou os sinais, deixou o objeto e o local determinado, Judéia. Então, todas as profecias bíblicas têm isso, gente. Tem tempo para se cumprir. E quando não tem tempo, até existem profecias, sim, que não tem um tempo determinado, porém a própria profecia diz isso. A profecia diz que ou é para o juízo final,
E aí você sabe que você tem que esperar acontecer o juízo final, chegar no juízo final. Ou tem aquelas profecias que, como a de Daniel, por exemplo, não é para minha época, é para tempos remotos. Porém, se você pegar a profecia de Daniel, onde ele diz que é para tempos remotos, ele deixa o sinal de quando iria acontecer, que era exatamente quando o Messias viesse ao mundo, né? Quando Jesus Cristo nasceu, iria se cumprir aquelas profecias de Daniel. Então ele deixa algo determinado como sinal, ó, agora vai se cumprir. Tá? Indo para as profecias de Anguera, a gente questiona muito porque não salva a vida de ninguém. Vive de desgraça, diz que profetiza desgraça para do quanto é lado e não consegue salvar uma vida, gente. Segundo, eu bato muito nessa tecla, que segundo ele recebeu 3 dias antes a revelação de que iria acontecer o terremoto no Haiti. E o que ele fez? Ele correu no Haiti, mandou mensagem, né? Entrou em contato com alguém lá no Haiti, da Igreja Católica, para avisar o que ia acontecer. Não, ele ficou caladinho, até porque, segundo ele, ali tem algo enigmático, né? Ninguém pode interpretar, então ficou caladinho, esperou se cumprir 300 mil mortos, aí depois ele veio a público falar que ele já tinha, né, recebido essa profecia, ele já sabia o que ia acontecer. 300 mil mortos não salvou uma vida. Mas o que ele fez? Colocou num livrinho para vender. Eu coloco no meu livrinho, vendo, e aí as pessoas que têm dificuldade, né, de raciocínio, tá? Essas pessoas que realmente são ignorantes, no bom sentido, tá? Não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, da doutrina da igreja, vão lá e compram o livrinho dele, dá monetização para ele. Então, gente, é lamentável isso daí, tá? Então eu cobro muito, né, o Robson, o Felipe, o Carlos Lai, o Carlos Perim, agora o Eus, a gente cobra muito isso daí. Do que serve 6 mil profecias, quase 6 mil profecias, vai para 40 anos de aparição, segundo ele, a mãe de Deus quem está aparecendo, e não salva uma vida. Sempre chega, a revelação sempre chega atrasado, sempre chega atrasado. Tem que esperar acontecer para pegar algo. Aí entra na questão de que são mensagens que não têm o objetivo direto, não tem tempo, não tem sinal. Não tem local, às vezes. Não tem nem local. Então, do que vale essas porcarias dessas mensagens que, segundo ele, são profecias? Do que vale? São um monte de porcarias. Se você colocar tudo num saco e jogar no lixo, coitado do lixo. Nem o lixo merece isso daí. Então, todas essas mensagens de Anguera, todas as quase 6 mil mensagens, pode pegar tudo, colocar no lixo e coitado do lixo que vai receber isso daí. Porque só serviu para fazer o quê? Promover o vidente, vender livros, monetizar canal. Só serviu para isso, mas para nada. Ninguém se salvou, não teve uma salvação. Aí você vai falar assim, mas será que... Aí presta atenção. Será que se ele conseguisse levar esta mensagem até o Haiti, antes do terremoto, será que as pessoas iriam acreditar? Aí entra a questão... Olha, nem sempre as pessoas vão acreditar. Preste atenção. Só que tem católicos lá. A Zilda Arnes estava lá. Então, com certeza, os católicos já iriam, né, ficar em alerta. E presta atenção na conversão, gente. Claro que pessoas iriam morrer. Claro que pessoas iriam morrer. É um desastre. Eu não gosto nem de ficar falando isso, mas claro que pessoas iriam morrer. Nem todas. E as que iriam sobreviver, sabendo que teve uma mensagem da mãe de Deus que aquilo ia acontecer, e essa pessoa acabou sobrevivendo também por causa dessa mensagem, essa pessoa iria se converter no outro dia. No outro dia. Olha um país como Haiti se tornando totalmente católico. Olha só, por causa de uma profecia que salvou pessoas de um desastre daquele. Só que aí o Pedro Regis preferiu ficar em casa. Esperar acontecer
E, aliás, segundo ele nem sabia que tinha acontecido. Foi um padre que ligou para ele, falou: Pedro Regis, você não sabe o que aconteceu, aquela profecia que você falou lá se cumpriu lá no Haiti. E como que o Pedro Regis também iria saber que aquilo iria, né, ser, aquela profecia iria se cumprir no Haiti? Como? Uma porcaria de uma mensagem que não tem objetivo direto, que não tem local, não tem tempo determinado e não tem sinal. A profecia diz que a terra da montanha não é o Haiti, tá, gente? Ele colocou Haiti depois entre parênteses. Não, Haiti significa terra das altas montanhas, no plural. Então não é a terra da montanha. Aquela profecia nem pro Haiti era. Isso aí foi o quê? Aquele jeitinho dos videntes de hoje em dia tentar encaixar tudo nas profecias dele. Então não tinha um local determinado, era algo enigmático. Aí ele fala assim, a profecia tá ali. Ó, foi feita a profecia. Foi publicada no meu site. Cara, você mesmo falou que ninguém tem o direito de interpretar essa porcaria. Mesmo que alguém lá no Haiti tivesse conhecimento do blog lá, pelos urgentes, tivesse visto lá a terra da montanha. Primeiro, o cara não ia identificar nunca que era o Haiti, porque Haiti é terra das altas montanhas. Então já não ia identificar. Algo enigmático. O cara não pode interpretar. Não tem nem tempo para se cumprir. O que queria fazer? Então é uma porcaria de uma profecia que vale menos que R$3. Tá? Menos que R$3. Mas a gente cobra muito essa questão. Tá? E para ele se defender, gente, presta atenção, para ele se defender de que essas porcarias, dessas mensagens, que se colocar tudo no lixo, coitado do lixo, né? Não servem para nada, ele fala que profecia que tem data não vem de Deus. De onde ele tirou isso daí? Aí eu pergunto, de onde ele tirou essa palhaçada? Prestem atenção no que ele diz aqui. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente. Dá o like no vídeo. E se aparecer o botãozinho hypar, clica no hypar. É utilidade pública católica isso aqui, tá, gente? Deixa um comentário. Falsas aparições têm que ser denunciadas. Falsas aparições têm que ser denunciadas. Quiser contribuir financeiramente com o meu canal, tá aqui, ó, o QR Code, ou através da chave pixcrismacabelos@gmail.com. Prestem atenção nisso daqui, gente. Ela esbarra exatamente nisso? Não. Nossa Senhora falou em Anguera, lá em 2010, aí alguém vai dizer assim, por que ela faz a profecia há 14 anos atrás, essa profecia não se cumpriu? Mas ela pode se cumprir daqui a 100 anos ainda? Ora esta. Já disse, para as pessoas ignorantes que não entendem, já provei que não existe profecias com data. Ele já provou que não existe profecias com data. E ele diz que La Salette, o opúsculo maldito condenado, ele acredita, ela tem data, 1864 para se cumprir. Então, ó, presta atenção, para ele defender essas porcarias todas, porque, como eu falei, as profecias de Anguera, uma ou outra tem um objetivo. Uma ou outra ele fala assim, ó, vai acontecer um terremoto, vai acontecer, mas aquilo é um tiro no escuro que ele dá, ele não coloca a data, porque se não se cumpriu hoje, pode se cumprir daqui 50 mil anos, entendeu? Então, para ele se defender, ele diz que profecias que têm data marcada não vêm de Deus, tá? A não ser que Deus queira fazer, mas até hoje eu não conheço. Ele diz que não conhece profecias que têm data marcada. Na Bíblia não tem data. Ele diz que na Bíblia não tem data. Ele diz que a Bíblia não tem data. Calme, que o breve de Deus pode durar 2000 anos, viu? Ele diz que o breve de Deus pode durar 2000 anos. De onde ele tirou essa ideia maluca? Eu não vou falar, né, gente? Senão vou ter que falar um palavrão aqui, né? Eu te mostro na Bíblia. No Novo Testamento, não é no Velho, não. Eu te mostro na Bíblia, no Novo Testamento, falas dos discípulos que você lendo dá a impressão de que Jesus está chegando no outro dia. Ela esbarra. Você percebeu? Segundo ele, a Bíblia está errada. Que os discípulos falaram que Jesus está chegando no outro dia, está errada. E Jesus realmente veio em juízo contra Israel, durante a destruição do templo. Mas como ele veio? Ele veio como sinal. Como ele mesmo disse, a minha vinda é um sinal no céu.
Tá? Mas não vou entrar nessa questão porque o Pedro Regis, gente, querer que o Pedro Regis entenda de Apocalipse é brincadeira também, né, gente? Aí tá querendo demais, né? Pedro Regis entenda de Apocalipse é brincadeira. Mas presta atenção nisso daqui, eu vou mostrar de novo a fala dele, tá? Ah, exatamente nisso não. Nossa Senhora falou em Anguera, lá em 2010, aí alguém vai dizer assim, por que ela faz a profecia há 14 anos atrás, essa profecia não se cumpriu? Mas ela pode se cumprir daqui a 100 anos ainda? Ora esta. Já disse, para as pessoas ignorantes que não entendem, já provei que não existe profecias com data. Então, segundo ele, não existe profecias com data. Em outras falas, aí ele diz que profecia que vem com data não é de Deus. Tá? Aqui Pedro Regis está simplesmente falando que Mateus 24, por exemplo, tinha data. Tinha data para se acontecer em menos de 40 anos. Estava lá. Em uma geração iria se cumprir tudo aquilo. E se cumpriu. Se cumpriu. Eusébio de Cesareia diz que o que está em Mateus 24 se cumpriu no ano 72 da era cristã, no segundo ano do reinado Vespasiano, tá? De Vespasiano, pai de Tito Flávio. E o livro de Jonas, hein, Pedro Regis? Vamos tirar ele da Bíblia, Pedro Regis? Hã? O livro de Jonas, vamos tirar ele da Bíblia? Ele diz que nunca viu profecias com data na Bíblia. Preste atenção nisso aqui, ó. A não ser que Deus queira fazer, mas até hoje eu não conheço. Na Bíblia não tem data. Não? Então vamos lá. Vamos ver aqui o livro de Jonas, do profeta Jonas. Será que ele já leu o livro do profeta Jonas? O que diz lá no capítulo 3? Aqui é a tradução do Padre Mato Soares, tá? Foi dirigida, segunda vez a Jonas, a palavra do Senhor nestes termos. Levanta-te e vai a Nínive, a grande cidade. Aqui a grande cidade não é a do Apocalipse, tá? Isso aqui não é a grande cidade de notoriedade, sim extensão, porque ela era muito grande mesmo, né? E faze nela a pregação que eu te ordenar. Agora, aqui a gente já tem algo contrariando as aparições de Anguera. Aqui Deus, ele revela algo a Jonas e ele ordena que Jonas vá levar essa profecia. No Pedro Regis é estranho lá. É estranho, porque, segundo ele, essa mãe de Deus, que não é Nossa Senhora, não é Virgem Maria, desce do céu ou sobe lá do inferno, não sei de onde vem, tá? Do céu celestial não vem, com certeza, né? Revela para ele uma desgraça e não ordena que ele vá levar essa informação. Onde vai acontecer? Até porque é tudo enigmático, né? Só dá para saber depois que todo mundo morre. Aí morreu todo mundo, pronto. Essa é a mãe de Deus, segundo ele desce do céu. Não salva ninguém, né? Então, Pedro Regis fica em casa, sentadinho, bonitinho, para colocar num livrinho depois para ser vendido. Jonas é diferente. Olha aqui. E faze nela a pregação que eu te ordenar. Então vá a Nínive. E qual que era a pregação, gente? Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade grande diante de Deus, que tinha 3 dias de caminho, ou seja, ela era muito grande em extensão, né? Agora entra aqui a questão de que Pedro Regis, que nunca viu profecias com datas na Bíblia Sagrada, ele nunca leu a Bíblia, essa que é a realidade, né? Eu duvido que Pedro Regis tenha lido alguma vez a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas vai lá. Jonas começou a entrar na cidade, andando por ela um dia. Clamava assim: daqui a 40 dias será Nínive destruída. Pedro Regis, realmente não tem profecias com data na Bíblia Sagrada? Em 40 dias Nínive ia ser destruída. Esse foi o anúncio da profecia levada por Jonas. Vamos tirar agora os anguerianos. Nós vamos retirar o livro de Jonas da Bíblia Sagrada, porque o Pedro Regis, que diz que vê a mãe de Deus, diz que não existe data em profecias bíblicas. Na verdade, não existe data nas profecias, nas porcarias das mensagens de Anguera. Ali não tem data, porque nada se cumpre. Não tem data, não tem objetivo, não tem sinal, não tem nada, gente. Não tem nada.
Eu não sei como tem católico que cai nessa, gente. Vocês estão caindo nessa. Acorda, católico. É uma profecia de que a mão de Deus, a mão de Deus será pesada na terra da lua cheia. Aí você tem que descobrir o que é a mão de Deus que será pesada. O que é isso? O que é isso? É um carro que vai bater no outro, um avião que vai cair, um meteoro. O que é a mão de Deus será pesada? Tem que descobrir o que é isso. Aí a terra da lua cheia. O que é a terra da lua cheia? Não sei. Tem que identificar o que é. Quando vai se cumprir? Então, esquece, velho. Não tem data, não tem tempo, não tem nada. Pode se cumprir hoje ou daqui 50 mil anos. Agora em Nínive não, né? Nínive tinha tudo. Olha aqui, ó. Tinha tudo. O profeta, a profecia, local, data e objetivo. O objetivo direto ia ser destruída. A cidade iria ser destruída em 40 dias, tá? E olha o que aconteceu, né? Os habitantes de Nínive, né, creram em Deus. Olha como é diferente do Pedro Regis, que podia ter levado a profecia lá para o Haiti e convertido todo mundo, né, Pedro Regis? Ordenaram um jejum público e vestiram-se de saco, que é aqui, gente, é interessante, tá? Porque Nínive prestou uma penitência segundo o modelo hebraico. Olha que interessante. Por quê? Porque Jonas foi lá levar a penitência para eles, né? Desde o maior ao menor, chegada esta nova ao rei de Nínive, olha o rei, gente, o rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o seu manto, cobriu-se de saco, sentou-se sobre as cinzas. Depois fez-se clamar por seus príncipes, os homens, os animais, os bois, as ovelhas, não comam nada, não sejam levados a pastar, nem bebam água. Os homens e os animais cobriram-se de sacos, todos ali, né? Prestaram penitência, né? Quem sabe se Deus se virá a arrepender, né? Do andor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Olha só, né? E Deus viu as obras. Olha o que fez o profeta Jonas, né? E Deus viu suas obras de penitência, como se convertiam do seu mau caminho, e arrependendo-se do mal que tinha resolvido fazer-lhes, não o fez. Tá, gente? Olha que diferença. Que diferença de um profeta de verdade que recebe, sim, uma profecia divina. O cara recebeu a profecia, levou a profecia, antes que se cumprisse, levou a profecia para o local que deveria acontecer. Uma profecia que tinha local, tinha sinal, objetivo direto e tempo para se cumprir. Mateus 24, que o Pedro Regis usou de modo, né, manipulando o texto, tinha a mesma coisa. Local, Judéia, sinais, né, rumores de guerra, terremotos e tudo que aconteceu no primeiro século mesmo, antes da destruição do templo. Tá? Então tinha local, objetivo, a destruição do templo. E tinha o tempo determinado, uma geração, 40 anos. E se você pegar praticamente todas as profecias que se cumpriram lá no Antigo Testamento principalmente, tinha tempo para se cumprir, tinha localidade, tinha tudo, sinal, tinha tudo. Só as profecias de Anguera que não tem. As profecias de Anguera é assim, não tem um local determinado, não tem. É sempre algo enigmático. É a terra da lua cheia, como eu falei. É a terra não sei da onde, dos quintos dos infernos, talvez, sei lá. É desse jeito. Você tem que tentar fazer palavrinha cruzada para tentar descobrir alguma coisa. Não tem tempo, pode ser daqui hoje ou daqui 500 mil anos. E sempre, a gente só tem conhecimento de que aquela tal da profecia, né, suposta profecia, né, era para determinada região, para determinada localidade, quando o negócio acontece e morre um monte de gente. Só isso, gente. Porque serve. Aí o que acontece? Ele pega aquilo ali, coloca num livrinho, diz que se cumpriu, que ele é o fodástico, né? A entidade que aparece também, fodásticas, que eles previram antes. Só que ficaram sentadinhos com a bundinha, né?
ficou o profeta, né, ali, fica com a bundinha sentada na cadeira, monetizando vídeos. Parabéns, você que segue um vidente desse aqui. Parabéns, cara. Parabéns para você católico que segue isso daqui, tá? Agora eu pergunto, mais uma vez, Pedro Regis, profecia não tem data? Profecia não tem tempo? Não tem mesmo? Na Bíblia não tem? Hã? Fala para mim, não tem? Na sua Bíblia, né? Aliás, a Bíblia do Pedro Regis é bem diferente, né? Ele já escreveu o evangelho dele, né? Evangelho segundo a entidade de Anguera. No Evangelho segundo a entidade de Anguera, por exemplo, não tem as bodas de Caná na Galileia, não tem o capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, não tem, porque isso é tudo apócrifo, isso aí não serve para ele, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.